Deixa eu falar agora com ele. Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, o nosso homem que está lá nos Estados Unidos. Está uma brigaiada danada. Olha lá o Constantino. Ô, Constantino. Silêncio pelo menos 3 minutos. Muito bem. Já brigou com Mamãe Falei, professor Vieira. Pô, o Mamãe Falei veio falou umas barbaridades aqui. Qualquer dia eu vou contar essa história. Já brigou com o André Marinho. Isso aí vocês me botam em cada furada, o cara ainda fala que eu fugi depois, não sabe que eu entro toda hora antes do entrevistado, né? Isso. Eu não fico pra entrevista, mas tudo bem. O negócio com ele eu resolvo na justiça. Sério? Não, que é isso? Que justiça. Justiça tem muito pepino. Qual vai ser o assunto? O que você quer falar hoje? Veto, não veto. Nós temos várias coisas aí, né? A história do arroz continua rendendo. Nós temos também a torcida organizada que foi lá. Não é minha área, né, Emílio, falar de futebol, mas é só porque eu faço sempre o gancho com a pegada política. A torcida lá organizada do Corinthians foi agredir lá, intimidar e agredir os jogadores. E aí a imprensa, é curiosíssimo que a gente vê alguns jornalistas que descobriram que o antifascista, né, o Antifa, é antifascista só no nome. Que a postura justamente é a que mais remete aos fascistas. Então, quando essa turma de torcida organizada saiu às ruas para protestar contra o governo, as manchetes nos jornais eram assim, ó, protesto democrático contra o governo. Agora descobriram qual é a democracia que essas torcidas organizadas, muitas aí envolvidas em crimes e tudo mais, né? Qual é a democracia que eles defendem. Então, é um caso só banal, mas serve para chamar atenção para aquilo que eu venho denunciando há muito tempo, Emílio, que é essa postura de duplo padrão, vulgo hipocrisia, né, que a gente vê em tantos jornalistas que ficam perseguindo a imprensa. O outro caso é essa história de anistia aí dos evangélicos, das igrejas. Olha, o troço partiu do DEM, que é o partido do Rodrigo Maia, as pessoas esquecem disso, que é o partido que está casando na Bahia, está namorando com Ciro Gomes. Repare. Né? Repare só um pouquinho. Repare, pensando em 2022, não, os liberais que namoram com Ciro Gomes, o partido do Brizola, vai entender, né? E aí, esse pessoal não acha contrassenso depois apelar para esse tipo de discurso. Então, o problema da imprensa é que fica numa picuinha, numa perseguição. O presidente, ele vetou parcialmente. Ele vetou com um discurso do tipo, eu tenho que vetar porque é a lei, né? É a responsabilidade fiscal. Mas se eu fosse deputado, eu derrubava o veto. Tá bom, ele tá querendo jogar pra plateia, tá tentando ficar bem com todo mundo, não vai dar muito certo. Agora, o problema da imprensa é que, independentemente do que ele fizesse ou falasse, a manchete estava pronta, é atacar o presidente. Então eu vi lá um no UOL, por exemplo, né, que eu não prefiro não citar o nome, mas eu vi lá um no UOL dizendo exatamente isso, né? Pô, culpando o presidente por ter vetado. Porra, se ele não veta, tá lá, o presidente cede à pressão dos evangélicos. Então, o meu ponto é só esse, né? Tem coisas que estão visíveis demais lá fora dessa bolha. Qualquer coisa que o presidente fala ou faz, ele é, de alguma forma, atacado pela imprensa que está nesse papel de distorcê-lo. Essa questão do arroz foi chocante, né? Hoje eu entrevistei no Jornal da Manhã a ministra do Meio Ambiente, Tereza Cristina, que é mais um ótimo quadro do governo, né? E ela estava falando isso, olha, estão querendo tacar fogo no país. Nós vimos o escritor Paulo Coelho fazendo campanha, depois ele apagou, campanha de boicote a produto nacional. Quer dizer, o pessoal não está nem aí pro país, é tudo jogo de poder. E isso é que está cansando. Mas isso aí, será que uma hora vai assentar, ô Constantino, ou vai ser cada vez mais desse jeito? Você acha A julgar pela experiência aqui nos Estados Unidos com Trump, só piora. A turma só dobra a aposta. Não sabe qual é a meta, é que nem a Dilma. Não sabe qual é a meta, mas dobra. Essa era a minha questão aqui, Emílio, já que o Constantino foi para os Estados Unidos. Grande prateleira para o senhor, né, Constantino? Deve ter ido no máximo 2, mas vamos lá. Como é que está a situação aí, né, nos Estados Unidos? Tem pegando fogo na Califórnia? Dá para já cravar quem vai ser o presidente, candidato presidente? Como é que tá o Trump, o Biden? Finge que você sabe alguma coisa e fala o que você quiser, porque tá tudo errado. Então, professor, o ponto é o seguinte, essa história toda o incêndio, só as labaredas do fogo subiram fumaça e junto à hipocrisia da esquerda, né? O ex-presidente Obama tweetando esses dias que isso é um problema de voto do eleitor e de aquecimento global. Caramba, é que nem tucano
falar que qualquer problema em São Paulo é de outros. Né? Os caras governam o estado e a cidade há décadas com algumas trocas. Agora, na Califórnia, nem isso. Califórnia, tirando lá o Exterminador do Futuro, né, o Schwarzenegger, que é um republicano peronomútil, né? Mas o resto é só democrata. É o estado mais azul dos Estados Unidos, mais democrata junto com Nova York. Então o Obama falar que o problema é o voto e que tem que votar direito, porra, é uma cara de pau esse troço. Agora, as labaredas estão lá, queimou as florestas todas na Califórnia, que nem acontece há décadas, né? E aí o que o pessoal faz? Ou finge que não viu, para poder falar de incêndio no Pantanal ou na Amazônia, né? Que nem o DiCaprio e companhia, ou então faz que nem o Obama, culpa o Trump, que não tem nada a ver com a história, ou então o aquecimento global. Isso tudo expõe, de novo, esse jogo político. Incêndio tem em tudo que é lugar, é coisa que depende muito mais de clima e de ações praticadas por indivíduos ali que tem que ter um mecanismo de incentivo para coibir. Isso não é uma questão de republicano ou democrata, é questão de império da lei, tem que fazer valer a lei. Então, é uma narrativa, né? E aí, esse pessoal democrata ficou passando pano para as antifas e para Black Lives Matter, que estão cada vez mais violentos. Isso deu o principal trunfo do Trump. Já falei isso aqui e repito. Então, hoje, o Trump está contando basicamente com esse apoio. O cidadão médio que olha para esse troço todo, o pessoal quebrando loja e tudo mais, espancando gente na rua, cenas chocantes que a gente está vendo em Nova York, por exemplo, e o pessoal não gosta disso, né? Então, acho que os democratas perceberam o tiro que eles deram no pé, mas talvez seja tarde demais, porque eles estão muito comprometidos com essa narrativa radical de esquerda, né? Eles vêm demonizando o legado americano, por exemplo. Eles cospem nos pais fundadores, até no Washington, coitado. George Washington, que foi um grande sujeito. O Washington tinha escravo. Sim, ele, a torcida do Flamengo e a torcida do Corinthians na época. Era o contexto, era a circunstância da época. Né? E graças a muita coisa que eles fizeram, a escravidão acabou. Então, é uma narrativa muito ideológica, muito radical. E isso está cobrando um preço muito grande desses democratas. Agora, Consta, a quem interessa esse medo? Desde que eu me conheço por gente, eu já sou bem velhinho, hein? Pô, já tive medo. O que vem da fome? Já tive medo da fome no mundo. Depois eu já tive medo da guerra nuclear, da guerra nuclear. Depois do buraco de ozônio, eu me caguei de medo que eles mexiam no buraco de ozônio. E agora a gente está vivendo com medo do vírus, da pandemia e todo mundo muito assustado. Então a quem interessa esse medo? A quem interessa a gente estar sempre com medo? A pergunta é excelente, Emílio. De fato, você citou alguns exemplos aí. Alguns eram ameaças, algumas coisas eram ameaças reais, concretas. Outras eram paranoia, né? E muito exagero. A cada 10 previsões catastróficas que essa turma faz. Um pessoal do Clube de Roma, na década de 70, falou que ia acabar os alimentos. Era uma coisa neomalthusiana. A cada 10 previsões que eles fazem, uma chega perto, né? Então é tudo muito alarmismo. E aí por quê, né? Exatamente por isso. O medo é um instrumento fundamental para você concentrar poder. Porque você ter uma população acovardada, né, com medo de tudo, você delega muito fácil o controle, o poder decisório àquele que diz que sabe como te proteger. Né? Então, é um jogo sujo que explora as fraquezas da natureza humana para você poder ir concentrando poder com base nisso. Então, esse aquecimento discurso histérico de aquecimento global, essa coisa toda, serve exatamente para isso. Serve para você incutir pânico, e aí o sujeito olha amedrontado e fala: quem é que vai me proteger disso? Deixa que sou eu. Né, como se o Obama e o seu partido tivessem o poder de impedir incêndios nas florestas californianas que acontecem há séculos, né, ou que nem então furacão, essas coisas. E aí eles vêm com um discurso que é assim: não, mas está aumentando a intensidade. Nem isso é provado, nem isso, tá? E veja como é que eles são. Mudaram o discurso de aquecimento global para mudanças climáticas, que aí cabe tudo. Qualquer coisa é mudança climática. Então, é sim uma estratégia de espalhar, disseminar medo, porque dessa forma nós viramos cordeirinhos medrosos e acovardados, dispostos a entregar o poder
para os lobos em pele de cordeiro, né? Aqueles que vêm nos salvar, pedindo apenas que metamos a mão no nosso bolso, pagar cada vez mais imposto e também que cedamos aí as nossas liberdades básicas, né? Ver essa pandemia, o que fez. As pessoas achando normal você prender banhista, você tirar a mulher da praça pública e tudo. Isso é uma coisa assustadora, né? Se é um experimento comunista chinês ou não, eu não sei. Eu sei que se fosse, teria dado certo, porque o Ocidente se mostrou muito pouco firme na defesa de certos princípios. E como a China se aproveita disso no mercado agora? Não tem que dar uma regularizada? Tem um buraco aí, né, Constantino? Tem um buraco. A China é um player. Ela é um player, para começo de conversa, comercial fundamental. Ninguém pode ignorar a China, né? Ela é o maior comprador de tudo que é lugar do mundo. Tá numa campanha braba com a Austrália, por exemplo, que a Austrália começou a falar mais grosso. O Brasil não pode aceitar, pelo fato de vender alimento para a China, que vai ter que ser submisso, subserviente à ditadura chinesa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós vamos continuar vendendo, até porque o chinês também precisa de alimento. Agora, nós temos que defender nossos interesses. Nós não podemos aceitar virar uma província chinesa, um puxadinho da China. Então, é fundamental separar essas coisas. Poucos têm condição de falar mais duro, né, com a China. De peitar. Os Estados Unidos é, obviamente, o xerife do mundo livre nesse aspecto. É análogo àquilo que aconteceu com a Guerra Fria, né? Tinha de um lado o Império Soviético, tinha do outro lado os Estados Unidos. O problema é quando a gente vê gente do próprio Ocidente defendendo o lado errado. Aí não dá, né? A gente tem que ter pelo menos clareza moral de entender o seguinte, ó, a China joga sujo, tem muita pirataria, tem muito roubo de material e ideia, não tem leis trabalhistas que o resto do mundo tem que seguir, polui mais que o mundo inteiro e todo mundo só fala da Amazônia, né? Então, é um duplo padrão, é uma hipocrisia muito grande. Então, a gente tem que levantar a voz e falar, opa, calma lá, a gente não pode ser trouxa nessa história. Então, mas você acha, na geopolítica, porque, por exemplo, você vê a União Europeia, né? A União Europeia, eles fazem o discurso, falam, tá, mas daqui a pouquinho acaba tudo, beleza, tal, não sei o quê. Esse é o interesse, que é o interesse comercial de produto chinês. A China é um negócio que já não tem mais como... Os caras já armaram a cama e agora vão se aproveitar. Você acha isso? Tem muito disso. Na Europa é um misto de um monte de coisa. A Europa virou um museu acovardado em relação a tudo, né? Tem um problema migratório enorme, não consegue falar grosso nem com radicalismo islâmico. Tem um anti-americanismo patológico, principalmente em países como a França, que o professor Papagaio adora, que idolatra até hoje, alimenta até hoje esse anti-americanismo infantil, né? Porque os Estados Unidos virou uma superpotência e eles não conseguem tolerar isso até hoje. Tem petrodólar, né? Ali na ONU virou um palco de discurso vazio da esquerda caviar. E tem a China, que também de alguma forma assusta e do outro lado mexe com grana. Então, a Europa hoje em dia está numa posição de decadência. Pode ser uma decadência charmosa, né? Olha o caso de Paris. É decadência avec elegance, né? Mas é decadente. É decadente. A Europa vive uma doença, né? Uma doença do welfare state, do lado econômico, impostos altíssimos, economias engessadas e um problema cultural e moral do outro lado, com esse multiculturalismo, com essa história de que não pode nem reconhecer o legado ocidental, cujo berço foi a Europa, né? Os Estados Unidos é um herdeiro dessa cultura e a Europa não consegue nem mesmo defender esse legado, porque fica com esse discurso de que toda cultura é igual, afinal de contas, quem somos nós para dizer que é melhor? Quem somos nós, né? Para dizer que é melhor viver num lugar onde tem a liberdade ou num lugar onde somos apenas escravos e súditos. Mas você me deixou desanimado agora, né? Vai pra onde? Você vê a Argentina aqui, bicho? Tem que ir pra Marte, pô. Vai pra onde? Pra onde nós vamos? Pra Flórida, na tua casa. Se os Estados Unidos não mantiverem essa postura de bastião do mundo livre, com várias imperfeições, é óbvio, que os democratas cada vez mais radicais tentam destruir aqui, querem transformar o Brasil numa espécie de país latino-americano fracassado, né? É isso que essa turma quer. Se os Estados Unidos não resistirem, eu concordo com a sua angústia, Emílio. Vamos fugir para onde, né? Porque, de fato, e quando eu digo fugir, não é nem fisicamente, é porque precisa ter uma referência. Né? A Europa deixou de ser essa referência há muito tempo. Qual é a alternativa? Não é o modelo chinês. Tem uma turma que gosta de ficar flertando com o modelo chinês porque vive longe, né? Vive longe da China, não precisa se submeter
ao tipo de controle hegemônico, totalitário de um regime comunista, porque o regime político ainda é comunista. A abertura econômica não anda par e passo com a abertura política. Não tem liberdade nenhuma. Claro que Não tem liberdade para nada. Então, mas o nosso barquinho vai para onde? Para onde vai o nosso barco? Paulo Guedes disse que tem que dançar com as duas. Das liberdades, tem que ser. O quê? Desculpa. Perdão. Para onde vai o barco? Não, tem que apontar sempre para onde tem os valores básicos do Ocidente. Democracia liberal representativa, império da lei, liberdade de imprensa e de expressão. É isso, a gente tem que estar sempre atento a esses inimigos que surgem de tudo que é lado, de fora do portão e às vezes de dentro do portão, né? Nós temos no Brasil, estava vendo hoje aí os nomes, né? Que faz até um Mamãe Chorei não parecer tão ruim, né? Mas você vai ver os nomes de que estão disputando prefeitura da cidade mais próspera do Brasil, que é São Paulo. Você tem lá um bando de socialista assumido, né? O próprio Boulos, que é um defensor de invasão de propriedade, tá lá despontando. Então isso é uma loucura. Isso é uma loucura, parece que as pessoas brincam com fogo, né? Acho que não tem noção de que o preço da liberdade é eterna vigilância, que está sempre uma geração de ser perdida. Se a gente não lutar, se a gente não defender esses valores, é isso aí, vai chegar um São Culote Tupiniquim disfarçado de esquerda progressista e vai invadir a prefeitura de São Paulo, de vez. Isso é uma piada de mau gosto, é um troço perigoso, né? Muito bem. Posso fazer uma perguntinha? Cadê você, Rodriguinho? Agora que nós estamos paz e amor aqui, pedra zerada, sei que houve pedra, mas eu já vou botar aqui do seu eterno algoz, Ciro Gomes, vai te fazer uma perguntinha, já que você é um comentarista com tamanha destreza e capacidade de abstração. Vamos só parar para pensar um pouquinho. Você citou a frase do UOL, meu querido Constantino, abre aspas, Bolsonaro veta perdão a dívidas, atende a Guedes, o entreguista neoliberal barão de bucho cheio, mas estimula a derrubada de veto. Aí fica nessa dubiedade discursiva, nesse jogo de espelhos, nesses sinais em sentidos contrários, né? Aí o governo vai lá, anuncia o veto, a notícia circula, Guedes parece que tá atendido. Atendido coisa nenhuma, é só para inglês ver, mas vamos fingir que tá, certo? Aí o Zap profundo começa a turbinar as versões que o presidente quer que sejam levadas a cabo e a fio. Mas ele vetou basicamente pedindo desculpas e pedindo ao parlamento que faça o que faria se deputado ainda fosse. Aí eu te pergunto, você que é um comentarista hábil demais, vai conseguir me dar aqui uma versão dos fatos muito interessante. Ele manda a PEC para o Congresso para atender sua base atendida, todo mundo bate palma, ele se permanece bem bom. Tem cabimento que eu tô falando aqui ou preciso tomar meu próximo Rivotril? Perdão, acho que vou precisar mesmo. Meu próximo Rivotril para não ficar desnorteado aqui. Olha, Ciro, bem-vindo ao mundo da política real, né? Infelizmente é isso aí. É dubiedade, é jogar pra plateia. Se ele veta tudo, ele cria um problema, sim, com uma base importante do Congresso, depois não consegue articulação, não consegue aprovar nada e vai ser atacado do mesmo jeito, né? Se ele não veta, ele vai ser acusado de ter cedido e também pode incorrer em crime de responsabilidade fiscal, que aí é mais grave. Isso mostra a importância do mecanismo de incentivos. Os parlamentares não precisam, né, respeitar, o governo precisa. Então, que bom que pelo menos o governo tem que respeitar. Agora, vamos cobrar do Congresso. Agora, de fato, é uma postura cansativa. Agora, Ciro Gomes, outro dia aí, postou que a economia foi para o déficit, o rombo esse ano subiu 8 vezes em relação ao histórico. E não subiu. O Ciro Gomes esqueceu que existiu a tal pandemia. Esqueceu. É impressionante, é disso que se trata quando a gente ataca. A turma política oportunista e alguns na imprensa que fazem esse papel sujo, não é nem dúbio, é sujo mesmo, esquecem de uma pandemia na hora de mostrar os números absolutos de rombo num ano que o governo teve que sair em defesa da economia por conta da pandemia e da paralisação. Olha, diante desse jogo sujo, o sujeito defende o Bolsonaro quase por inércia. Ele não precisa achar o governo bom, não. Basta ele olhar para o lado e ver que o que é muito pior está subindo nas tamancas do oportunismo. Mas o genocida acertou, né? O genocida e o Adriles. Olha só, sempre não é? O genocida apostou na Suécia e você pega a Argentina apostou no Dória.
A Argentina fechou tudo, é uma desgraça. Os caras estão a 170, não pode ir pra cidade vizinha. O cara não pode visitar o pai que tá morrendo, cara. Eles fizeram o padrão europeu, fecharam tudo. Tá uma desgraça lá, tá acabando. E agora eles... Então, agora eles estão falando do genocida. Estão falando, mas será que o genocida não tinha razão nessa coisa de fazer o negócio ali, como é que chamava? Emílio, vertical, né? Vertical. Isso nunca se verifica. Tudo em nome da ciência, né? Agora, cada um com suas prioridades, né? Casa de massagem, sauna e tudo aberta no Rio de Janeiro, mas escola fechada ainda. Qual é a lógica, absurdo, né? Abram as escolas, pelo amor de Deus. Isso é um absurdo, né? É um absurdo com a molecada, né? É absurdo com o jovem, né? O jovem. E com os mais pobres, né? Porque os mais pobres não tem babá, não tem ensino à distância tranquilo. O pai precisa ficar em casa para ficar com o filho, aí perde o trabalho, que ele precisa do dia a dia para sobreviver. Quer dizer, de novo, é coisa da quarentena gourmet que não tem qualquer elo com a realidade do Brasil. Rodrigão. Você estudou na sua escola, tinha o bebedouro de ouro, né, o meninão? Eu sei. Paz e amor, cessar fogo, tudo certo? Do quê? André do bem, André é um cara do bem. O André? Valeu. André é um cara do bem. Ó, é rico, bonito, talentoso. Só que tomou uma porrada lá na lancha, bicho. Tomou um cacete. Tomou um cacete lá em Angra. Foi amigo do Constantino que vai. Amigo do Ele só Constantino. não pode me imitar chegando numa mina de esquerda, que aí ele vai se vai se Você com lascar. esses seus olhos nefastos, me encanta. Os canhoteiros não gostam de você, hein, Constantino? Não Os gosto. canhoteiros? Eu não Já vomita imagino logo por com quê. essa cara. Eu não consigo nem pensar num motivo. Boa. Constantino, agora você tá onde agora que eu Tudo vi? que é lugar. Tô na Revista Oeste. Tô em tudo que é lugar. Tá na Revista Também. Oeste, tá na Record. Tá agora, ele faz uma live 11 da manhã na quarta-feira. Isso. Por isso que ele só tá vindo menos aqui. Que aqui ele vem por brodagem mesmo. E tá na Jovem Pan e tá num monte de coisa. É isso, Consta. É isso aí. É Bonito isso aí, estante, Gazeta do hein? Povo. Quanto tá o metro aí na Flórida? Comprou aonde? O metro do marceneiro, é um metro Não, ele linear. Não leu nem do... Aqui o Walmart, pô. Isso aí é um puta marceneiro que fez. Você acha? Ele tem esquema. Ele Office coloca na tipo- sua estante aí alguma coisa sobre Constantinopla, tá? Que parecia invencível, igual o senhor acha que é, e caiu, É tá? isso aí. Então dá uma olhada nisso. Rodrigo Constantino, pra você, entra lá no YouTube dele, já sinaliza lá pra você acompanhar a live dele, que é youtube.com/Constantino Rodrigo, já entra, põe o sininho, na quarta-feira tem a live dele. Constantino, obrigado, beijo na meu alma, velho. hein? Você não vem pra agora, já liberou bem. voo aí, né? Já. Daqui a pouco eu vou marcar uma viagem que eu tô com saudade. Vamos marcar um dia, eu quero marcar o Vila e você aqui. Um jantar com mamãe falei. Não, mamãe falei é fraco. Mamãe falei vai na Disney. Você e o Vila aqui. Capoeira. Vamos? Fazer guerra no Eu gel. sirvo. Boa. Valeu. Um abração. Um abração. Valeu.